Namaskar. Eu tenho evitado de falar sobre uma temática, mas ela tem persistido aí ao longo dos anos e ela tem tomado uma proporção em relação às pessoas que estão aderindo ao yoga ou que estão, de certa forma, se guiando por algum mestre ou por alguma linha, por alguma metodologia que acaba comprometendo a finalidade, o papel do yoga. Primeiro, nós temos que entender que existem três fundamentos que preservam o yoga, que preservam o conhecimento. Quando eu digo yoga, não digo apenas as técnicas, as posturas, estou dizendo todo o conhecimento que envolve o yoga. E pensando no conhecimento, não digo um conhecimento estipulado, modelado por alguma pessoa qualquer. Quando nós pensamos, ou quando eu me refiro ao pensamento, estou pensando justamente num conhecimento que tenha três premissas. O sistema de conhecimento. O que esse conhecimento envolve? Ou qual é a substância desse conhecimento? Segundo, o objeto desse conhecimento. Esse conhecimento trabalha sobre quais parâmetros da realidade? A terceira premissa, o objetivo desse conhecimento, a finalidade desse conhecimento. Então, o conhecimento, o que ele envolve, o objeto do conhecimento, sobre o que ele trabalha e a meta, onde esse conhecimento nos leva. Isso é conhecimento. Partindo dessa ideia do conhecimento do yoga, esse conhecimento ele só pode ser compreendido, recebido de maneira autêntica por três bases. Três bases que podem nos dar esse conhecimento. Sadhu, Shastras e Guru. Sadhus são pessoas, podemos até considerar yogis avançados, yogis autorrealizados. A palavra sadhu se refere a santos, pessoas que têm uma compreensão até perfeita já da realidade, uma compreensão aprofundada, tenham realizações suficientes para dar a estas pessoas equanimidade, equilíbrio, santidade, no termo mais puro, nada religioso. Shastras são escrituras autorizadas. Escrituras autorizadas, nós temos algumas como referência, por exemplo, a Bíblia. Ela pode ser considerada um Shastra. No Yoga nós temos Bhagavad Gita, o Yoga Sutra, Bhagavatam, os Upanishads, temos várias escrituras que são autênticas, são escrituras, muitas delas reveladas, não são escrituras criadas por homens finitos, falhos. São escrituras criadas, recebidas, reveladas para os sadhus, para yogis avançados, yogis autorrealizados. Terceiro, Guru. Guru não é alguém que apareça na mídia, apareça em redes sociais ou mesmo aqui no YouTube para falar algo importante, algo interessante, algo que agrade as massas, algo que seja para confortar o nosso ego. Não. O Guru ele tem características. Um verdadeiro Guru ele traz características que são únicas. Um Guru ele deve estar primeiramente ligado, ser discípulo de um outro Guru, que também era discípulo de um outro Guru, e outro, e outro, e outro. Ou seja, esse mestre espiritual, este Guru, ele deve estar vinculado a uma linha de sucessão discipular. E essa linha de sucessão discipular, ela tem história. Não adianta eu querer criar uma linha de discípulos e dizer que sou um guru. Não, não funciona assim. Pelo menos de acordo com a tradição do yoga, de acordo com o conhecimento do yoga. E usando essas três bases, sadhus, shastras e guru, o Guru, na verdade, ele é um sadhu, ele é uma pessoa já autorrealizada e ao mesmo tempo ele domina todo o conhecimento
das escrituras, senão ele não é um guru. Estas três fontes, elas nos trazem algo importante. Essas três fontes, elas nos dão o conhecimento autêntico, autorizado, fidedigno em relação ao yoga. E nestas três fontes são apresentadas alguns parâmetros para que o yoga se preserve, para que o yoga tenha, yoga enquanto um conhecimento filosófico, prático, tenha realmente eficácia, transforme de forma eficaz a vida de quem pratica, de quem conhece, de quem exercita este conhecimento em suas vidas. E desse modo, esses parâmetros podem ser embasados em 4 pilares: austeridade, pureza, veracidade, compaixão. Esses 4 pilares, eles são essenciais se nós quisermos realmente sermos sérios na nossa prática do yoga. E mais que isto, se nós estamos imbuídos do objetivo de ensinar, transmitir o yoga como ele é, e dessa forma transmitir o conhecimento autêntico para que de forma real leve uma melhora na vida das pessoas, eu tenho que ter essas 4 bases em minha vida: austeridade, veracidade, pureza e compaixão. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: ultimamente tem se proliferado uma tendência completamente equivocada de que o mestre do yoga não precisa seguir estas 4 bases. Um mestre de yoga, ele não precisa ser austero, ele não precisa ter compaixão, ele não precisa ser veraz, ele não precisa ser puro. Agora pare para pensar nisto. Uma pessoa que não tem pureza, o que ela vai transmitir não está completamente de acordo com um conhecimento puro. Uma pessoa que não tem a pureza, estou dizendo uma pessoa no patamar de um mestre, mas um mestre que não esteja na condição de viver de modo puro, ele não vai transmitir com pureza o conhecimento. Ou seja, esse conhecimento vai ser transmitido com uma certa mácula. Se eu não tenho austeridade, se eu não sou uma pessoa austera, naturalmente o meu conhecimento não vai ser transmitido de forma convincente. Eu não terei condições de transmitir esse conhecimento de forma eficaz para a vida das pessoas. Se eu não tenho veracidade, o meu conhecimento transmitido vai ser inconsistente. Como eu, sem ser uma pessoa veraz, vou transmitir um conhecimento a respeito da verdade? É um contrassenso, não faz sentido algum. E como que eu, como mestre, vou transmitir um conhecimento para o benefício do outro se eu não tenho compaixão real e prática por outros seres? Percebe a incongruência, a incompatibilidade, a falta de sentido, a falta de nexo nisto? Pois bem, eu quero dizer o seguinte: existem certas escolas, certas linhas hoje em dia, certos professores de yoga que estão apregoando de que o mestre pode fumar, o mestre pode beber, o mestre pode se intoxicar, pode se alimentar de alimentos que são oriundos da matança de outras vidas. Que esse mestre pode, de repente, usufruir do corpo de seus discípulos. Não precisamos ir longe, né? Temos alguns que foram acusados de pedofilia. Temos pessoas famosas, nomes famosos, reconhecidos no meio do yoga, com acusações de pedofilia, falta de pureza. Temos alguns mestres, alguns nomes de algumas linhas, inclusive indianos, que posam fumando a austeridade. Um mestre sem austeridade. Tem alguns mestres que dizem: você pode comer carne, coma carne.
Eu como carne, por que você não pode comer carne? Quebra da compaixão. E por fim, alguns mestres que manipulam o conhecimento, deturpam o conhecimento para o seu próprio privilégio, meio que alteram alguns princípios do conhecimento para justificar as suas falhas, justificar as suas máculas e preservar o seu status de guru, quebra da veracidade. Um mestre, ele não pode quebrar nenhum destes pilares. Um verdadeiro mestre. Agora, na era em que nós estamos vivendo, existem pessoas que se passam por mestres para enganar pessoas que não sabem diferenciar o que é um mestre. Um ponto importante é que posso não ter condições de seguir estas bases, esses princípios, esses pilares. Então eu tenho que ser humilde e não me colocar como um mestre. Por outro lado, se eu sou um professor de yoga, eu tenho que ser responsável pelo desenvolvimento dos alunos, daqueles que estão compartilhando do conhecimento que eu estou querendo transmitir. Mas eu devo ser um exemplo. Eu devo ser um exemplo. Eu devo ter esses 4 princípios sendo implantados diariamente na minha vida. Eu tenho sim que ser austero, comigo, não com os alunos. Eu tenho sim que ser veraz, comigo e com os alunos. Eu tenho sim que ser puro no meu comportamento interno, na minha maneira de viver interna e externamente. E da mesma forma, eu tenho que ter compaixão. Se eu não tenho compaixão, eu não vou ter realmente o envolvimento, o comprometimento de transmitir um conhecimento de forma fidedigna. Porém, eu tenho que compreender o limite e o estágio que cada aluno está. O que acontece ultimamente é que alguns professores, alguns mestres, eles se colocam como que se o meu aluno não pode parar de quebrar esses princípios, então eu vou estabelecer que esses princípios são desnecessários. Mas não é assim que funciona. Os princípios são para serem seguidos por aqueles que estão transmitindo o conhecimento que se baseia nesses princípios. Se eu sou um aluno, eu tenho que aceitar as minhas condições, não tem problema. Um aluno não é necessário ele deixar de comer carne. Ele pode comer carne, não tem nenhum problema, mas eu como um professor, como um mestre, não posso. Meu aluno pode fumar, ele pode se intoxicar, pode beber, pode... tudo bem. Mas eu como mestre, não. Eu como professor de yoga, não. O aluno pode ter ali os seus envolvimentos, às vezes ainda não tão lícitos com a verdade. Afinal, nós estamos num processo de desenvolvimento. Mas o instrutor de yoga, ele tem que ser veraz. Ele não pode aceitar dentro de si não ser veraz. E naturalmente o conhecimento autêntico, ele vai se estabelecer na nossa vida. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é que observe qual o comportamento do seu instrutor, do seu professor ou do mestre que você está seguindo. Ele está seguindo um conhecimento fundamentado em princípios, ele está se guiando e está transmitindo um conhecimento que tenha as 3 fontes do conhecimento. Esse conhecimento que ele está transmitindo, ele é embasado num conhecimento, num objeto e num objetivo. É importante isto. O yoga está se perdendo. As pessoas estão se perdendo ainda mais através de processos, métodos, filosofias do yoga que não são yoga. Estão nos enganando. Então fique atento. Eu posso até estar me comprometendo aqui, de estar me expondo, né, em colocar isso para vocês. Mas eu não poderia fazer algo diferente. Quando uma aluna minha chegou e disse que uma professora renomada dela estava propagando de que o mestre dela bebe, ela bebe, e todos os seus alunos também podem beber, devem beber. É como eu disse,
Não tem problema, o aluno ele está numa condição ainda de desenvolver-se. Porém, um professor ele não deve estimular as atividades que vão quebrar essas bases de princípios dos nossos valores enquanto seres humanos. E isto não é moralismo. Certamente alguém vai pensar, mas o yoga é um sistema, uma filosofia moralista. Não. O yoga é um sistema de conhecimento para a alma. E diante da nossa condição enquanto almas, logicamente, esses 4 princípios são essenciais para uma vida em harmonia, para uma vida de equilíbrio. Por isso, se eu, como instrutor, estou seguindo esses 4 princípios, eu não vou nem precisar exigir isto dos alunos. Eu simplesmente estarei dando um exemplo, que não precisa ser falado em palavras, mas no comportamento, numa postura adequada perante a vida. Namaskar.